Eu recebo com muito prazer aqui no programa, nessa parte final, o secretário Rosman Pereira, que é secretário de Planejamento e Administração do Estado, sobre o Fundo de Previdência aprovado hoje. Boa tarde, já perto da noite. Isso, tá? Olha, primeiro o seguinte, hoje, Mário, você votou a favor. Primeiro, vamos colocar assim, bem rápido, que o tempo aqui é curto. O governo intencionava aumentar a contribuição previdenciária mensal do servidor de 13% para 14%. E o primeiro deputado consultado e o primeiro a convencer o governador, ele está vivo, pode confirmar, de que não devia fazer isso, fui eu. As emendas aditivas do governo para capitalizar o Finanprev surgiram exatamente de propostas que eu fiz e que outros deputados fizeram. Porque senão o projeto original era apenas para tirar dinheiro de um fundo, extinguindo um fundo e botando no outro, que ia acabar logo, porque afinal de contas, lugar que você só tira e não bota, iria acabar. Então fiz o que a minha consciência mandou. E faria de novo, em nome dos aposentados e em nome da Previdência. Mas, Rosman, como fica então o Finanprev? Gilmar, em primeiro lugar, boa tarde a todos os telespectadores do Cidade Alerta. Sergipe, dizer em primeiro lugar que quero agradecer em nome do governador do Estado, Jacques Barreto, o bom senso que prevaleceu na Assembleia Legislativa, e a preocupação dos deputados com os aposentados e pensionistas do Estado e o bom senso em ter aprovado esse projeto que vai ser de suma importância para os deputados e pensionistas do nosso Estado. E dizer que agora, com a fusão do fundo, a gente vai procurar, diante da lei aprovada, capitalizar o fundo. Isso é muito importante, o que você falou, até porque uma das garantias que foi dada foi capitalizar o fundo, que é a dívida ativa do Estado, que tramita hoje no Congresso Nacional, tá certo? Um projeto de lei aprovando a securitização da dívida. Isso significa que hoje nós temos inscrito na dívida ativa do Estado aproximadamente 7 bilhões de reais e que, no mínimo, a gente tem como fazer a securitização com a aprovação dessa lei de, no mínimo, 10%, que daria em torno de 700 milhões de reais. Valor, inclusive, superior daquilo que tinha no fundo, no Funprev. Então, agora nós passamos a ter 11.209 servidores que estavam no Funprev, que vão, na verdade, estar no junto com os demais, exatamente. no Finanprev, os demais 29 mil hoje que estão ainda ativos. Perfeitamente. Rapidinho aqui, um outro detalhe. Por exemplo, os imóveis que são vendidos pelo Estado, obrigatoriamente por lei anterior, tem que ser o dinheiro da Previdência. Qual a mudança? É que os imóveis que são passados para o Serviço de Previdência, graças a uma proposta minha, hoje à tarde, que foi aceita imediatamente no plenário pelo governo do Estado, a administração da dívida ativa e a administração desses imóveis ficarão por conta do Sergipe Previdência. O que é que muda nisso aí no caso dos imóveis? O Sergipe Previdência pode não ficar aguardando vender os imóveis, pode criar um fundo imobiliário, como existem nas previdências complementares. Mas isso aí é uma questão, sabe, de quem não é radical e de quem pensa no futuro do Estado. Mas como é que fica o pagamento dos servidores a partir dessa aprovação? Já que o governo, todos os meses, tem que passar 100 milhões e pouco para a Previdência. 100 milhões, mas é uma grande preocupação do governo, porque quando foi criado o Finanprev, em 2008, o déficit da Previdência, o aporte que o governo do Estado tinha que fazer para a Previdência era de apenas 9 milhões de reais. Então, 9 anos depois, hoje, é 100 milhões de reais, ou seja, um aumento de mais de 1.100%. Perfeito. Então, hoje, a gente, na verdade, continuará, fazendo todos os esforços para que a gente possa melhorar a capitalização, tá certo, do fundo. E lembrando que é um momento histórico, porque durante todo o período da história do Sergipe, a gente só vê governos que, na verdade, que retiram dinheiro do fundo, enquanto esse governo, com a aprovação desse projeto, faz a capitalização do fundo e continuará fazendo, porque esse foi o primeiro passo e continuaremos, tá certo, ainda capitalizando com outras ações. E no caso... Pagamento de salários, pagamento dos aposentados, enfim, dos aposentados, na verdade, principalmente. Principalmente os aposentados, aqui é o foco, tá certo, do projeto. A gente, na verdade, pretende não mais parcelar, tá certo? A gente teve agora, por exemplo, no mês de agosto, o pagamento do mês de julho no mês de agosto, parcelado no dia 13 e no dia 23. Exato. Então, a gente já pretende agora, tá certo, no próximo pagamento, trazer... Já no pagamento já desse mês de agosto? No mês de agosto, a gente já paga junto com os ativos.
né? Então, paga junto com os ativos. Vai pagar os aposentados junto com os ativos. Junto com os ativos. Que deve ser entre 10 e dia 11, mais ou menos 10 isso. e dia 11, né? Ou seja, sem o parcelamento. Sem o parcelamento. Porque é uma angústia, Gilmar, porque para você ter uma ideia, 10% hoje, de um total de 30 mil servidores inativos, 10% desse total, aproximadamente 3 mil aposentados e pensionistas, tem mais de 81 anos. Então, você vê um cidadão com 81 anos de idade receber o seu salário parcelado, pessoas que precisam comprar medicamentos. Então, essa sempre foi a preocupação do governador Jacques Barreto, em minimizar, tá certo, esse sofrimento dos aposentados. E esse projeto, a aprovação desse projeto pelos deputados na Assembleia Legislativa vai permitir com que o governo ele traga, tá certo, esse pagamento para pagar junto com os demais servidores ativos do Estado, e iniciando assim, tá certo, uma questão de equidade, para que a gente possa tratar todos com igualdade. Se o governo hoje tem que passar da própria Receita Líquida 100 milhões de reais todos os meses para a Previdência, vai diminuir para quanto, mais ou menos isso? Então, com essa capitalização, né, como nós vamos ter todos os servidores no mesmo fundo, isso significa que o valor da contribuição, tá certo, dos servidores que estavam no Funprev, ele vai passar a vigorar na mesma conta. Isso é uma diminuição de 14 milhões mês. Ou seja, então, o déficit que era 100 milhões, ele passa a ser apenas de 86. De 86. Então, exatamente, isso é uma ajuda muito grande. Então, quando você vender esses imóveis que o Sergipe Previdência colocar em um fundo, né, e você vai arrecadar aproximadamente 200 milhões, a gente fazer a securitização da vida que dá aproximadamente 700 milhões, mais a questão dos royalties que nós vamos ter a partir de 1º de janeiro de 2019, tudo isso vai ser uma capitalização para que a gente possa, então, estar honrando com os compromissos que nós temos com os aposentados e pensionistas do nosso Estado. Perfeito, meu caro Rosmar. Muito obrigado, viu? Um abraço para você, disponha, viu?